Se você está começando a questionar tudo ao seu redor, em suas escolhas, suas crenças, até mesmo as pessoas que você considerava essenciais, parabéns. Você está no caminho certo. Carl Jung afirmava que o verdadeiro processo de individuação começa justamente quando a alma se inquieta com o que antes parecia suficiente. Quando você começa a sentir que está desconectado daquilo que costumava te satisfazer, esse é um sinal claro de que sua psique está te chamando para um novo estágio de consciência. Outro sinal poderoso de que você está no caminho certo é o desconforto. Sim, o desconforto. A maioria das pessoas tenta evitá-lo, mas Jung acreditava que é justamente na dor, na confusão e no incômodo que surgem as maiores oportunidades de crescimento. Se você está se sentindo desconfortável com a vida que leva, isso significa que você está sendo chamado para se tornar algo mais verdadeiro. A alma não se acomoda, e ela clama por autenticidade. Se você começou a observar os seus próprios pensamentos, se passou a se perguntar por que age de determinada maneira ou por que repete certos padrões, saiba que isso não é coincidência. Esse é o chamado do inconsciente, pedindo para ser ouvido. Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E esse despertar começa no momento em que você decide se tornar consciente do que habita dentro de você. Outro indício é quando você começa a se afastar de pessoas, ambientes e situações que antes faziam parte da sua rotina. Isso não significa que você está sendo antissocial ou estranho. Significa que sua frequência mudou. Jung chamava isso de processo de diferenciação, quando você começa a se libertar do coletivo para se tornar verdadeiramente único. Isso dói, mas também é libertador. Você começa a sentir mais paz estando sozinho do que mal acompanhado. E finalmente, se você sente uma vontade crescente de buscar um propósito maior, algo que vá além de ganhar dinheiro, ter status ou agradar os outros, esse é um sinal definitivo de que está no caminho da individuação. Segundo Jung, a busca pelo self, na totalidade da alma, só começa quando o ego percebe que não é o centro do universo. Você começa a buscar sentido, e essa busca é o maior sinal de que você está evoluindo de verdade. Quando você começa a reconhecer que existe uma parte de você que esteve adormecida durante anos, e agora deseja emergir, isso é um marco. Carl Jung falava da sombra, aquele lado oculto da personalidade que reprimimos, por medo, vergonha ou conveniência. Se você está enxergando suas próprias sombras, e seus medos, suas limitações, sua raiva, suas máscaras, isso é motivo de celebração. Significa que você está se aproximando de quem realmente é. Outro sinal forte é a capacidade de observar os próprios erros sem se culpar excessivamente. Você começa a compreender que errar faz parte da jornada e que cada erro é um degrau para o amadurecimento. Jung ensinava que o sofrimento nos torna mais humanos, e a consciência desse sofrimento transforma a dor em sabedoria. Se você já consegue encarar seus fracassos como mestres, você está crescendo espiritualmente. Se você se sente desconectado da vida normal que todos parecem viver, como se existisse algo mais, algo invisível que você ainda não compreende totalmente, mas sente, esse é outro indício. Jung chamava isso de o chamado do self. Algo dentro de você começa a procurar um sentido mais profundo, mesmo que não saiba onde ele está. Essa inquietação é uma bússola espiritual, apontando para o seu verdadeiro norte. Você também pode perceber que está no caminho certo quando começa a enxergar o mundo de forma simbólica. As coincidências deixam de ser aleatórias. Os sonhos ganham um peso maior. As palavras das pessoas parecem ter significados escondidos. Isso é o que Jung chamava de sincronicidade, a conexão misteriosa entre eventos internos e externos. Quando isso começa a acontecer com frequência, sua consciência está se expandindo. E por fim, se você sente que está cada vez menos preocupado com a opinião dos outros,
isso é uma conquista enorme. O ego vive da aprovação alheia. Mas o self vive da verdade interior. Se você está aprendendo a confiar mais em si mesmo, a viver conforme seus valores, e a dizer não sem culpa, você não está regredindo e está avançando. A liberdade interna é o verdadeiro sinal de que a jornada está funcionando. Você saberá que está evoluindo quando começar a ver beleza nas pequenas coisas. Jung dizia que o símbolo do self muitas vezes se manifesta nas formas mais simples, uma flor, um sonho, uma música, um silêncio profundo. Quando a alma está em processo de cura e expansão, tudo ao redor começa a ganhar sentido. Você se sente tocado por detalhes que antes passavam despercebidos. Outro sinal é o aumento da compaixão. Não só pelos outros, mas por si mesmo. Você começa a se tratar com mais gentileza. Começa a entender que não é preciso ser perfeito para ser digno de amor. A autocompaixão é um dos pilares da verdadeira transformação. Jung reforçava que a integração do ser não é um caminho de violência interior, mas de acolhimento. Se você está aprendendo a se perdoar, está indo muito bem. Também é comum que, nesse processo, você comece a se interessar por temas antes ignorados, em espiritualidade, psicologia, mitologia, filosofia. Você começa a buscar respostas fora do senso comum. Isso acontece porque sua alma está com sede de profundidade. Jung dizia que o conhecimento do inconsciente é uma necessidade da alma moderna. Quando você sente isso, está se aproximando da sua verdadeira identidade. Outro indício poderoso é quando você começa a ter mais discernimento sobre com quem deseja compartilhar sua energia. Você se torna mais seletivo, mais silencioso, mais reservado. Isso não é arrogância, é maturidade espiritual. Jung acreditava que, ao descobrir quem realmente somos, naturalmente nos afastamos do que é falso, barulhento e superficial. A autenticidade exige solitude. E se você está sentindo mais gratidão, e mesmo sem grandes motivos externos, isso é talvez o sinal mais bonito de todos. A gratidão sem razão é a prova de que sua alma encontrou paz dentro de si. Quando você agradece pelo simples fato de existir, mesmo em meio aos desafios, você se tornou um com o fluxo da vida. Jung chamava isso de reconciliação com o inconsciente, em o ponto onde a alma descansa. Chega um ponto em que você para de se comparar com os outros. Você entende que cada ser humano tem seu próprio tempo, sua própria dor e sua própria missão. Se você sente isso, se já não se importa mais com a competição social ou com os padrões impostos, parabéns, você venceu uma das maiores ilusões do ego. Carl Jung ensinava que a individuação é o processo de se tornar quem você sempre foi, e não quem esperavam que você fosse. Outro sinal claro é quando você começa a viver mais no presente. O passado deixa de te atormentar, o futuro deixa de te assustar. Você aprende a valorizar o agora. Isso não significa alienação, mas sim presença. Jung acreditava que o presente é onde o inconsciente se manifesta com mais clareza. Se você está mais atento ao que sente, ao que faz, ao que vive, você está em sintonia com a vida real. Você também sabe que está no caminho certo quando começa a aceitar o mistério. Nem tudo precisa ter explicação lógica. Algumas coisas simplesmente são. Jung via o mistério como um portal para o sagrado. Quando você passa a respeitar aquilo que não pode controlar, a confiar no fluxo da existência, você alcança a humildade espiritual. E essa humildade é uma das virtudes mais elevadas da alma. Outro indício profundo é a sensação de que, mesmo em meio ao caos, existe uma ordem oculta. Mesmo quando tudo parece desabar, você sente que está sendo guiado. Isso é fé, e não religiosa, mas existencial. Carl Jung dizia que o ser humano precisa de uma experiência direta com o luminoso e o divino que habita dentro de cada um.
Quando você sente isso, mesmo que em momentos breves, você tocou o centro do self. E por fim, se você sente que ainda está longe de onde gostaria, mas não tem mais pressa, e isso é sabedoria. A alma não corre. Ela caminha com firmeza, com profundidade. Se você consegue respeitar seu próprio tempo, aceitar suas quedas, valorizar suas pequenas vitórias e seguir em frente com leveza, então, de fato, parabéns. Você está no caminho certo. E como Jung sempre dizia, torne-se quem você é.